Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou na sexta exposição de orquídeas da Novard. Hoje já é o último dia, o domingo, dia 30 de outubro de 2016. E vou mostrar para vocês algumas curiosidades sobre cultivo aqui dos nossos associados, tá bom? Então, o meu irmão Reginaldo, ele fez um arranjo mega interessante dessa Brassavola tuberculata. Olha só, ele só amarrou num pauzinho de cansanção do campo, né? Que é uma madeira que está sendo muito usada. Por que essa madeira está sendo usada? Muito usada por causa do enraizamento que as orquídeas conseguem desenvolver nesse tipo de madeira. O que vocês podem perceber é que esse tipo de plantio não retém muita umidade, então as regas devem ser mais frequentes, mesmo para plantas que não gostam de tanta umidade, como é o caso da Brassavola, de Encíclias, etc. Então, se você tem a oportunidade de adquirir pauzinhos ou tocos de cansação do campo, tá aí a dica, tá? Vocês têm que lembrar também que, no caso, esse tipo de plantio exige uma certa adubação foliar, né? Não que é mais frequente, mas não deixar muito tempo sem a adubação. Ou você pode fazer a trouxinha, né, com os mocotes e amarrar no aramezinho para liberar adubo para a planta. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa maravilhosa Rodriguesia fragrans. Vocês podem perceber que primeiramente ela foi amarrada num toquinho. Pode ser toquinho de ipê, cansação do campo, né? Ou qualquer outra madeira que não entre em decomposição com grande rapidez. Gente, as pessoas às vezes me falam assim, porque já existem alguns vídeos na internet falando como que eu trato a madeira. Eu não trato a madeira. Se a madeira que você utilizar tiver com aparência agradável, você olha para ela e não tem fungos, não está preta, não está entrando em decomposição, pode usar madeira, pau de café e etc. E depois, para transporte e até mesmo cultivo, foi colocada dentro de um vasinho plástico com somente brita, mais nada. Gente, Rodriguesia fragrans, maravilhosa. O senhor Eduardo Maggi Teoflotone presenteou o Novard com essa planta para ser sorteada entre os associados. Nós faturamos, tomara que eu ganhe, apesar que eu já tenho. Então, gente, né, cultivo de orquídea, existe uma gama de possibilidades de você estar cultivando suas orquídeas e tendo bons resultados. O nosso associado e amigo Maxwell Robert Pereira, ele pegou um toquinho com Lophiaris púmila e pregou nessa casca de peroba. Mas ele fez isso apenas para que o toquinho ficasse em pé decorativamente para a exposição. No entanto, o que acontece? Essa planta fica empendurada no orquidário, né? Muitos dos meus Cindris de Encíclia, ou eu amarro em pedacinhos de madeira ou pedacinhos de xaxim, como é o caso desse híbrido que eu fiz, de Encíclia Randicum lineare e folioides. E depois, como eu selecionei essas duas plantas para ficar na minha coleção, eu as juntei e coloquei dentro de um vasinho para reter um pouco mais de umidade e desenvolver melhor. Aqui esse tipo de cultivo eu acho muito interessante também para Bougainvilleas asiáticos. Eu já tenho um vídeo falando sobre cultivo de Bougainville asiático usando placa de xaxim, vaso plástico e esfagno. Nesse caso, a nossa associada e amiga Nilza Pereira, ela pegou a muda dela num pedaço de xaxim e só acoplou dentro de um cachepô. São plantas que precisam de mais umidade, então você deve tomar cuidado com o plantio. Muita gente gosta de fazer arranjos, mas algumas plantas sofrem em alguns tipos de arranjo. O nosso associado e amigo Guanaí, ele pegou duas mudas de Phalaenopsis e amarrou nessa madeira. Tá muito bonito, inclusive até floresceu. Mas vocês podem perceber que a planta não está com vegetal muito agradável, exatamente porque, por ser madeira e a água escorrer com facilidade, acaba que a planta não se hidrata bem. E, gente, Phalaenopsis não tem jeito. Phalaenopsis gosta de bastante umidade e eles preferem muito mais um cultivo em vaso plástico, com esfagno, mix e etc. Então, uma visão geral. Sim. Vou mostrar para vocês agora o cultivo da Cattleya violácea. Então,
o nosso querido Eduardo Marques de Teoflotone, ele cultiva bastante Cattleya violácea. E a Cattleya violácea, ela tem um detalhe assim, bem parecido com o cultivo da Cattleya aclande e da Cattleya schilleriana. Elas gostam mais de madeira do que de substrato. Então, quando você adquirir um filhotinho, um síndale ou uma muda de Cattleya violácea, é melhor que você use cachepô e pau de madeira. Essa planta aqui, por exemplo, eu acabei de comprar dele e adquiri essa planta já na madeira e no cachepô. Não tem substrato, não tem substrato. Eu adquiri essa planta porque eu estava com políneas de Cattleya nobilio amali e eu tô querendo repetir o cruzamento da Cattleya mesquita. Perdão, Cattleya lambedisiana. É isso. Um híbrido natural entre Cattleya nobilio e Cattleya violácea. Híbridos envolvendo Cattleya nobilio. Por isso que eu fiz uma confusão. Cattleya primeriana é Cattleya eudorado com Cattleya violácea. Cattleya mesquita, Cattleya valquiriana com Cattleya nobilio. E Cattleya lambedisiana, que é Cattleya violácea, que eu acabei de mostrar, com Cattleya nobilio. Então, é isso aí. Qualquer coisa sobre cultivo, vocês perguntam para mim que eu respondo. Beijão.